Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa proposta de aula é estudar sobre a Lei 8.142 de 1990, ela que trata sobre a participação, o controle social, na verdade, e as transferências de recursos destinados à saúde. Então, vamos lá comigo entender toda essa lei para que você consiga gabaritar toda a parte da sua prova que venha a tratar sobre ela. Então, vamos lá que eu vou passar tudo para você de forma facilitada. Então, para iniciar, do que trata essa lei? Então, ela dispõe sobre a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Então, quando a gente pensa aqui na participação da comunidade, essa participação da comunidade tanto é uma diretriz quanto um princípio do SUS, tá? E aí, essa legislação, essa lei, ela vem tratar especificamente sobre essa participação da comunidade e também sobre as transferências de recursos para a área da saúde. Então, vamos lá. Entenda que o controle social ele é uma diretriz e um princípio do SUS, como eu falei para vocês. E de forma institucionalizada, a gente tem o quê para tratar desse controle social? Os conselhos de saúde e as conferências de saúde, tá? E aí traz bem assim mesmo no nosso artigo 1º da Lei 8.142. O SUS, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo de funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. E aí, para que a gente entenda, eu trouxe aqui para vocês, comparando, né, a conferência com o Conselho de Saúde, para que isso fique muito bem certinho aí na sua mente e você não venha a confundir questões sobre esse conteúdo. Então, a Conferência de Saúde, ela vai ter suas reuniões acontecendo a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, se eu tenho lá uma conferência municipal, ela vai tratar das diretrizes e da formulação de política para aquele nível. Se eu tenho uma estadual, é para aquele nível. E se eu tenho uma nacional, realmente é a nível federal. E aí vocês vão entendendo como é que isso vai acontecendo. Convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, eu trouxe aqui realmente frisando cada partezinha dessa, porque são elementos que nas provas de concurso no dia a dia, eles costumam querer trocar, confundir o candidato. Então, entenda, ela vai acontecer essa conferência a cada 4 anos, com vários segmentos sociais que a gente vai ver um pouquinho mais à frente quais são esses. O que é que ela vai fazer? Avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde no nível correspondente em que ela acontece. E aí pode ser convocada pelo Executivo, por esta ou pelo Conselho de Saúde. E aí a gente pensa, e o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde já é um órgão de caráter permanente e deliberativo. Ele não vai acontecer esporadicamente como a conferência que é a cada 4 anos. Ele é permanente, ele sempre está existindo. O que vai acontecer são eleições para que seja realmente mudado os seus membros em uma periodicidade determinada, que a gente vai ler vai estudar em outra legislação, tá? E aí específica para essa parte, e aqui eu estou trazendo do que trata realmente a Lei 8.142, e aí é um órgão permanente e deliberativo. É órgão colegiado composto por representantes do governo, de prestadores de serviço, de profissionais de saúde e usuários, e atua na formulação de estratégias para o controle da execução da política. Então, veja a diferença. A conferência, ela vai propor diretrizes para a formulação da política. Já o conselho, ele vai vir aqui
com estratégias para o controle da execução da política já definida, tá? Nas instâncias correspondentes também, como eu falei, a nível municipal, estadual, federal, tá? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Eu já vi diversas questões de concurso trazendo, confundindo essa parte, tentando confundir, trocando essa nomenclatura. Então, entenda que é inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. E as decisões do Conselho, elas serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá? E aí é importante lembrar, as conferências e os conselhos de saúde, eles terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Então, veja que as suas normas de funcionamento não vão ser elaboradas por outros órgãos. Serão organizadas e elaboradas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivo conselho, tá? E aí, quando a gente vem pensando a linha do tempo das conferências de saúde, quando que foi a primeira, qual a periodicidade a gente viu que vem ocorrendo, vocês vão ver que vai ter um período aqui que teve um espaço maior de tempo entre uma conferência e outra, mas o normal realmente que ela aconteça é a cada 4 anos. Então, já faz um print aqui dessa tela, para que você saiba quando foi que aconteceu as conferências de saúde desde o seu início até hoje. E aí, as conferências de saúde são espaços de discussão das políticas. A mais importante, e aí sempre cai em provas de concurso, a mais importante para a construção e consolidação do SUS, em relação à participação popular, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. E aí foi um momento de consolidação mesmo da reforma sanitária e criação dos ideais do SUS, tá? Então, aí a importância dessa conferência e por isso que ela aparece tanto nas provas de concurso. Com relação ao Conselho de Saúde, eu queria frisar com vocês, mais uma vez, ele tem caráter permanente e deliberativo, tá? E esse Conselho de Saúde, ele vai ser composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. E aí, quando a gente for ver realmente a parte bem específica da legislação do Conselho de Saúde, vocês vão ver que esses usuários, eles podem ser entidades representativas de, por exemplo, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com transtorno do espectro autista, associação de idosos, então tudo isso pode compor. Mas para a Lei 8.142, é importante que vocês tenham em mente que o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é composto por essas 4 variações de população, representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, tá? E aí, continuando, tanto o conselho quanto as conferências, eles têm em sua composição esses componentes que eu falei para vocês, representantes do governo, dos usuários, dos trabalhadores e dos prestadores de serviço. Estes são escolhidos através de votação nos órgãos que eles fazem parte. Então, não vai ser, por exemplo, o representante do governo, alguém representante do governo, que vai escolher quem do usuário vai participar. Não. Cada um vai eleger o seu representante dentro do seu quadrado. Então, quem é do governo vai mandar o representante ali do governo. Quem é dos prestadores vai ter o representante dos prestadores, ou os representantes. Dos profissionais vai ser eleito o componente entre os profissionais. Dos usuários vai ser entre os usuários, tá? E aí, a gente vai falar mais sobre esse tema quando a gente estudar realmente a aula da Resolução 453 de 2012, que trata especificamente dessas situações, tá? Os conselhos, eles não executam ações e serviços de saúde. O papel dos conselheiros é controlar a execução, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tá? Como eu falei para vocês previamente. Então, eles não vão executar nada, mas eles vão controlar a execução da política de saúde instituída.
O gestor, em cada esfera de governo, é responsável pela execução das ações e serviços e pela movimentação do Fundo de Saúde em conta específica, que a gente vai ver também aqui nessa aula um pouquinho mais à frente. Os conselheiros podem ter acesso ao Fundo de Saúde, que é essa conta específica que trata dos recursos que serão investidos e que eles recebem para investir nas ações e serviços de saúde. Por que os conselheiros têm acesso? Para que eles possam realmente fiscalizar a aplicação desses recursos da saúde. Mas não cabe a eles o papel de movimentar a conta, tá? O papel de movimentação da conta é realmente do gestor, mas os conselheiros, eles podem sim ter acesso com o intuito fiscalizatório. E aí, continuando, entenda que tanto as conferências quanto nos conselhos de saúde, eles têm composição quadripartite. Que é isso, Gi? Vão compor tanto os conselhos quanto as conferências, usuários, governos, prestadores e trabalhadores da saúde. E aí, qual é o ponto-chave que vocês não podem jamais confundir? O segmento dos usuários deve ser de 50% em relação ao conjunto dos demais segmentos. Essa determinação legal garante maior participação popular. E aí, para que isso fique bem certinho na sua mente, eu trouxe esse slide aqui, para que vocês entendam. Então, a gente viu anteriormente que é quadripartite. Mas aqui, quando a gente vai falar em relação à paridade, é essa figura que eu quero que vocês tenham em mente. Metade da composição vai ser para os usuários. A outra metade vai ser dividida entre governo e prestadores num bloco de 25% e profissionais no outro bloco de 25%. Então, perceba que o que eu trouxe para vocês, que o conjunto dos usuários tem que ser paritário em relação ao conjunto dos demais, é exatamente isso aqui. 50% do todo é de usuários. 25% do todo de governo e prestadores de saúde, prestadores de serviço. E outros 25% dos profissionais de saúde. E aí, continuando, a gente chega na parte dos recursos. Toda essa parte daqui para trás foi relacionada ao controle social, que trata a Lei 8.142. A partir de agora, a gente vai falar sobre os recursos das transferências intergovernamentais para alocação de recursos para a saúde. Então, e os recursos? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão alocados. Esse Fundo Nacional de Saúde é a conta realmente que destina recursos tanto do Ministério da Saúde, ele vai destinar tanto para Estado como para município, mas é a destinação daquela verba para ações e serviços de saúde. Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, que é essa verba de onde vem, eles serão alocados. O que é alocagem? Serão destinados a despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Isso aqui, Gi, eu preciso saber? Preciso. Eu preciso gravar? Preciso. Ah, mas é muita coisa, como é que eu vou fazer isso? Revisitando esse conteúdo com frequência. Separa um tempinho do seu dia e olha aqui esse slide. Faz um print, anota num post-it, deixa no seu localzinho de estudo, no seu caderno, na sua agenda e revisita isso. Você vai ver que com o tempo você vai conseguir fixar esse conteúdo e é importantíssimo que você realmente fixe esse conteúdo, porque isso aqui despenca em questões de prova. E aí, continuando, como é que isso acontece? Como é que são destinados esses recursos realmente aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal? Os recursos eles serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal. Então, eu coloquei até aqui para vocês em marca-texto. É fundo a fundo. Então,
o Fundo Nacional de Saúde precisa existir, o Fundo Estadual de Saúde precisa existir e o Fundo Municipal de Saúde precisa existir. Esse dinheiro que é repassado pela União aos estados, municípios e ao Distrito Federal, eles ficam passando de conta em conta? Não. Ele vai ser transferido fundo a fundo. É realmente uma relação linear. Ele vai do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, a cota que é destinada aos estados, e ele vai destinado do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, a cota que é destinada aos municípios, tá? Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. O que quer dizer? 70% do total do recurso que é destinado pela União às ações e serviços de saúde precisam ser destinados aos municípios. E os outros 30% serão destinados aos estados. Os municípios, eles poderão estabelecer consórcios para a execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si as parcelas de recursos previstas no inciso 4 do artigo 2 dessa lei, ou seja, esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, que serão destinados a estados e municípios. Então, por exemplo, eu sou gestora de um município pequeno e você é gestor de outro município pequeno. Então, talvez a nossa população em conjunto, quando a gente soma, por exemplo, um tomógrafo, a gente fazendo um consórcio, um tomógrafo pode ser responsável por acolher a demanda dos nossos 2 municípios. Então, a gente pode fazer um consórcio e aí remanejar o dinheiro, tanto entre o meu município quanto o seu, para esse fim de assistência à saúde que a gente pensou. Isso aqui é só um exemplo, tá? Para você entender a aplicabilidade dessa parte aqui que eu trouxe aqui para vocês. E aí, continuando, para o recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, os estados e municípios devem contar com todos esses requisitos que estão estabelecidos no artigo 4. E aí eu trouxe para que vocês entendam o que são. Então, para eu receber, município, eu preciso ter todos esses elementos aqui no meu município. Então, o que são esses elementos? São 6 elementos que vocês também precisam fixar, entender, compreender, memorizar, tá? E aí, a minha dica, revisitem esse conteúdo com frequência. Então, quais são esses elementos? Fundo de saúde, plano de saúde, contrapartida dos recursos próprios para execução na saúde, ter conselho de saúde com composição paritária, relatório de gestão, o que é que eu estou fazendo em relação à saúde no meu município, e comissão de elaboração de planos de cargos, carreiras e salários, e aí nesse previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Esses 2 anos é em relação à criação da lei. Então, por exemplo, hoje os municípios têm que ter isso aqui implantado. Mas aí, como está assim descrito na lei, é assim que eu trago para vocês, tá? Então, vocês precisam entender que esses 6 elementos precisam estar nos municípios, nos estados, para que eles consigam ter esses requisitos mínimos para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, tá? E aí, continuando aqui, o que é que eu quero dizer para você? Você aprendeu esse conteúdo aqui comigo hoje, mas você precisa fixar. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar aqui uma estratégia para você fazer. Mas antes, eu quero lembrar que se essa aula te ajudou, curte aqui esse vídeo e também se inscreve aqui no canal para que você esteja por dentro de todas as aulas que eu trago aqui, porque eu trago realmente esse conteúdo muito mais facilitado. É diferente de você pegar uma lei e tá lá lendo item por item, e às vezes você não entende alguma coisa e você não tem ninguém que tire tua dúvida. Então, por isso que eu trago esse conteúdo aqui muito facilitado, muito mastigadinho, para você chegar lá na sua prova e gabaritar. E aí, como é que você vai fixar esse conteúdo? Estratégia aqui que eu vou te passar agora, que é um ouro. Viu essa aula? Senta no seu lugarzinho aí de estudo, procura questões sobre o conteúdo para responder.
Gi, onde é que eu procuro questões sobre o conteúdo? Você pode pesquisar no PCI Concursos e pegar provas anteriores da sua área e ir lá na parte da legislação do SUS e selecionar aquelas que falam da Lei 8.142. Você pode acessar o site Que Concursos, que fazendo um cadastro gratuito, você pode responder 10 questões por dia. Então, você seleciona lá no filtro que você quer questões sobre a Lei 8.142, todos os dias você pode responder 10 questões sobre aquele assunto. Então, isso vai fazer você fixar esse conteúdo na sua mente. E trabalhar aqui, como eu coloquei, trabalhar o seu cérebro a favor do seu aprendizado. Errei uma questão, o que é que eu preciso fazer? Se eu errei, eu tenho que sentar e entender o porquê que eu errei essa questão. Muitas pessoas, elas não conseguem evoluir no estudo porque não têm esse entendimento. Errou uma questão, passa à frente, deixa para lá, conta só com a que acertou. Mas já pensou? Você não entende por que você errou essa questão. E aí, na sua prova, o que é que acontece? Tá lá a bendita. Ela não vai estar exatamente como a questão que você respondeu, mas a essência é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Então, se você não acertou lá atrás e não entendeu o porquê que você errou, você vai errar novamente. As chances de você errar novamente são muito grandes. Então, o que é que você precisa fazer? Eu fiz uma bateria de questões. Eu acertei uma porcentagem, eu errei outra. Então, essa aqui que eu errei, eu preciso sentar e analisar por que do meu erro. Foi falta de atenção? Preciso estar mais concentrado quando eu for resolver questões. Eu não sabia determinado conteúdo? Preciso voltar à minha base e estudar melhor aquele conteúdo. Foi difícil compreensão? Eu fiquei assim confuso entre uma coisa e outra? Então, eu vou lá colocar o conceito que me deixou em dúvida, para que eu realmente, nas minhas revisões, eu volte lá e estude isso, mas é dessa forma que você precisa fazer. Errou uma questão, traz o conteúdo para junto, entende por que você errou, revisita esse conteúdo com frequência para fixar a forma correta do conteúdo e assim você vai gabaritar a sua prova, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, nos vemos na próxima aula. Beijos, tchau, tchau.